Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com a doutora Daniele Arlê, que é promotora de justiça da Promotoria da Infância e Juventude Infracional aqui de Minas Gerais e também coordenadora do Programa de Justiça Restaurativa, que ela vai explicar melhor como que funciona. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você, me sinto muito feliz de estar aqui. Que bom, é um Muito prazer grata. imenso. E esse tema é um tema muito rico, muito importante, tem ganhado muita expressão, né, sobre justiça restaurativa. Mas antes da gente saber um pouquinho dessa proposta, gostaríamos de conhecer você, saber como que foi sua trajetória, até chegar nesse trabalho mesmo que você tem liderado. Então, Grazi, em 1992, eu ingressei no Ministério Público de Minas e ingressei no Ministério Público que estava sendo refundado enquanto instituição, né? O Ministério Público ele existe desde antes de 1988, mas foi com a Constituição de 1988 que ele renasceu, ele foi reconstruído como uma verdadeira instituição de acesso à justiça. E ao longo desses 26 anos já na instituição, como promotora de justiça, eu fui cada vez mais consolidando a minha ideia de que acesso à justiça não era o direito de acesso ao poder judiciário, e sim um direito ao acesso a um amplo sistema de tratamento adequado de conflitos. E o que eu percebi? Eu percebi que, como originária de uma faculdade de Direito, né, todo promotor de justiça ele tem que ser bacharel em Direito, eu tinha uma formação eminentemente, majoritariamente litigiosa, litigante, que via o conflito realmente como enfrentamento, como guerra, como luta, e vinha naquela formação de, né, ganha e perde. Considerando tudo isso e convicta de que o acesso à justiça era algo mais, que eu tinha que realmente promover uma justiça satisfatória para todos, eu fui buscar o mestrado na Argentina, como você, né, que é um país que nos antecedeu muito na questão. E na mediação, por exemplo, que é a minha área já tem mais de 25 anos de lei, 26 anos de lei. Exatamente, né? A Argentina ela nos precedeu e assim, sempre na foi muito América forte na Latina, educação. Deu essa largada que nós demoramos para chegar até ela. Aí busquei um mestrado em Sistema de Solução de Conflitos, e foi nesse mestrado que eu conheci a justiça restaurativa. E me apaixonei pelo tema. Após o mestrado... Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi em 2014. Já com os filhos mais crescidos também, o que me possibilitou, né, uma flexibilidade maior de disponibilidade para o mestrado. Daí eu já estava na escola institucional, na direção da escola do MP de Minas, e comecei a trazer para a escola esse novo olhar. Nós, desde 2014, temos a obrigatoriedade de que em todo concurso de ingresso os membros tenham conhecimento do conteúdo de tratamento adequado de conflitos. Que bacana! Nós investimos na formação inicial de todos os promotores que entram desde 2014, que entram na instituição, eles recebem esse curso inicial de sensibilização. Nossa, parabéns. Uma formação mais humanizada, né? Exatamente, uma nova visão, né, realmente nova desse sistema de tratamento de conflitos. Daí, da direção, eu fui convidada a integrar um grupo de trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, que acabou gerando uma resolução do CNMP, que é a resolução da política de tratamento adequado de conflitos e de incentivo à autocomposição, onde estão previstas as práticas restaurativas. Então, eu fiz parte desse grupo que redigiu a resolução. Integrei o nosso núcleo de incentivo à autocomposição no MP Mineiro e hoje tenho a honra, o presente de estar na coordenação da Comissão de Justiça Restaurativa. E essa comissão é
de um fórum, É um fórum enorme o nome. É um fórum permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo do município de Belo Horizonte. Esse fórum, ele é um lugar de encontro de todos os atores da rede da socioeducação, da rede que é destinada ao atendimento do adolescente que comete ato infracional. Então, este fórum, que é um marco na socioeducação em Belo Horizonte, ele funciona através de algumas comissões temáticas, são 11 comissões temáticas. E uma das comissões é a Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas. Que lindo! E conta pra gente como que surgiu essa ideia, assim, de trabalhar a justiça restaurativa aqui em BH, dentro desse ambiente de escolas, etc. Então, ou a escola surgiu depois? A escola, ela surgiu com uma ideia desde o começo, mas ela não foi o primeiro projeto da comissão. Porque o objeto mesmo é essa questão da infração, né? Tratar e prevenir, né? Tratar amplamente, quer dizer, prevenir, fazer a gestão e resolver, eventualmente, o conflito infracional. Mas nós temos muito foco na prevenção desse conflito destrutivo. Aí por isso que entra a escola. Daí que entra a escola. Então, antes, na verdade, eu fiz uma pergunta, mas na verdade isso já me remeteu a uma outra questão. Como que estava sendo o trabalho, então, dentro dessa promotoria, antes da justiça restaurativa, e como que ela veio, os impactos que isso já tem gerado? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a justiça restaurativa? Conta. Sabe por quê? Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, que é mimimi, que é passar a mão na cabeça da pessoa que praticou um crime ou um ato infracional, e a justiça restaurativa ela é o oposto disso. Então conta para nós, o que é a justiça restaurativa? Eu acho que se eu perguntar a você o que é justiça, se eu perguntar ao Ariel, que está aqui com a gente, o que é a justiça, cada um, e todo mundo que assiste, cada um vai ter uma resposta diferente. Verdade, é um conceito, uma concepção. É um valor. A justiça é um valor subjetivo. A justiça enquanto valor, né? Exatamente. E um dos papas da justiça restaurativa no mundo, que é o professor Howard Zehr, ele define a justiça restaurativa como uma visão de justiça, uma visão de justiça focada no atendimento às necessidades de todos. Aí uma outra pessoa que vamos dizer assim, um dos discípulos do Howard Zehr, que é o Karl Stauffer, ele define a justiça restaurativa como um grande movimento social ascendente, porque ele é um movimento hoje em constante crescimento, que visa melhorar a vida em sociedade. Os conceitos vão se abrindo. Eu gosto muito de um conceito que é de uma argentina, que é da Helena Hayton. A Helena Hayton diz o seguinte: a justiça restaurativa ela é um novo paradigma do enfrentamento do conflito penal. E esse novo paradigma, ele enfrenta o conflito penal sob a perspectiva de quem praticou, que é o autor, sob a perspectiva da vítima e sob a perspectiva de toda a comunidade. O que consequentemente está afetada. Exatamente. E precisa também ser restaurada. Exatamente, esse é o objetivo da justiça restaurativa, restaurar todos os laços que foram rompidos. No processo judicial tradicional que nós conhecemos da nossa justiça, que é retributiva, né? A justiça tradicional ela é retributiva, ela impõe pena a quem praticou um crime ou um ato infracional. Ele é modificado porque a justiça tradicional ela foca em quem cometeu, para puni-lo, para repreendê-lo, para retribuir. E a justiça restaurativa ela foca nesse autor para restaurar a relação dele com todos. E foca na vítima, que hoje é esquecida, né? Se qualquer um de nós que já passou por um assalto, por um furto, por um xingamento, se sente bastante esquecido pela justiça tradicional. Tipo, puniu, mas e aí? E eu? Né? O que acontece comigo, com meus traumas, com o meu medo de sair na rua? Porque isso é comum para as pessoas que passam por situações de vítimas, né, de violência. E a sociedade, como é que fica? Porque aquela sociedade ela também é afetada a família do autor
é afetada a família da vítima, é afetada a vizinhança, é afetado o bairro, é afetado, né, em escala que é crescente, igual jogar pedrinha no lago, é afetada a sociedade. Então nós vamos ficar com essa sua pergunta. Como que fica? Vamos deixar para o segundo bloco, porque o tempo voa rapidinho e tá papo muito gostoso. Fica com a gente. Estamos de volta no programa Viver Direito, falando sobre justiça restaurativa com a doutora Daniele Arlé. E nós falamos um pouquinho desse conceito e vamos falar como que está sendo a dimensão aqui em Belo Horizonte, onde que vocês estão atuando a partir da comissão, como é que tem sido o trabalho? Essa comissão, ela trabalha com a justiça restaurativa, nós dizemos, em 6 ramos diferentes. É óbvio que eles são ramos da mesma árvore e eles não são alinhadinhos, eles estão todos assim interligados. Mas se nós fôssemos representar de alguma maneira linear, que não tem nada a ver com a JR, mas seriam 6 bolinhas, 6 ramos ali presentes nessa árvore da JR. Quais são esses? A justiça restaurativa no próprio Centro Integrado de Atendimento, onde os processos restaurativos acontecem quando aquele conflito infracional já foi judicializado, então o adolescente já infracionou, de alguma maneira já chegou até o Poder Judiciário e ali o curso tradicional do processo pode ser desviado, que nós chamamos, né, desvio, porque é a diversion do direito americano, para um processo de JR. É um dos ramos, né? É esse da justiça restaurativa no CIA. O outro é a justiça restaurativa no cumprimento das medidas em meio aberto, que são as medidas aplicadas aos adolescentes que infracionam e são as medidas menos graves, menos gravosas, porque não implicam restrição de liberdade. O terceiro ramo, aí sim, é a aplicação dos processos restaurativos no meio fechado, nas medidas que são de internação e de semi-liberdade, quando o adolescente já está, de alguma maneira, privado da liberdade. Ou seja, isso é importante dizer que isso acontece, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, adolescente não pode ser privado de liberdade, mas dependendo, pode. A medida de internação é uma medida prevista na lei, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como cabível nos casos em que aquele ato infracional é cometido mediante violência ou grave ameaça, ou até em caso de infrações reiteradas. Ótimo. E o quarto ramo seria na Polícia Civil. Nós estamos trabalhando com a possibilidade, aqui ainda estamos em fase de implementação da justiça restaurativa na polícia. Antes, o adolescente já infracionou, mas antes que ele chegue ao judiciário, esse processo restaurativo é aplicado pela polícia em algumas infrações, que são infrações mais leves. O quinto ramo, a justiça restaurativa nas unidades de acolhimento, que são, eu vou dizer o termo antigo, que são os abrigos, né, para as pessoas saberem, mas corretamente são as unidades de acolhimento das crianças e dos adolescentes que estão afastados por situação de risco, estão afastados das suas famílias naturais. E o sexto ramo, que é a menina dos nossos olhos, é a justiça restaurativa nas escolas. E aqui, este ramo, ele visa a implantação de um núcleo de JR em cada escola pública do Estado e do município de Belo Horizonte, no Estado, nas escolas que têm base territorial aqui em Belo Horizonte, para que o conflito escolar seja tratado através de processos restaurativos pela própria comunidade escolar. E quem que facilita? Quem que é a pessoa que facilita essa justiça restaurativa, né? Tem sempre um facilitador, não é isso? Que vai conduzir aquele processo. No processo restaurativo, em regra, 1 ou 2 facilitadores. Né? Ele pode usar diversos métodos diferentes. Alguns métodos de JR são a mediação, no caso a mediação penal, os processos circulares e as conferências são os métodos mais conhecidos. E nós estamos procurando levar para a escola o método dos processos circulares. Como que funciona, para as pessoas entenderem mais ou menos assim? É difícil de explicar. É difícil de explicar. Ele, de maneira bem resumida, ele é um processo em que o facilitador vai reunir aquelas pessoas e vai conduzir
uma escuta de todos sobre perguntas guias que são feitas ao longo daquele processo. Que geram reflexão e, consequentemente, essa autoanálise, essa responsabilização e, ao mesmo tempo... O enxergar todos daquele sistema, todas as pessoas que estão envolvidas naquele conflito escolar, não só ele sai daquela coisa umbilical de eu, autor de determinado dano, mas também enxerga como é para a vítima daquele dano, como é para toda a comunidade que foi afetada com o fato dele pichar a parede do banheiro na escola. Então, é um momento, esse processo circular conduzido pelo facilitador, é um momento em que ele vai ouvir todas as pessoas e que eles todos juntos vão poder pensar em soluções para construir um plano de ação, é um plano restaurativo. Como reparar os danos causados e como dali para frente fazer diferente, como todos nós podemos fazer diferente daqui para frente. Ou seja, todos são, de alguma maneira, corresponsáveis a partir do momento que eles estão envolvidos, de alguma maneira. Esse é um dos princípios da justiça restaurativa, é a corresponsabilidade. Com isso, a gente pretende empoderar a escola, reempoderar, né? A escola nunca deveria ter sido desempoderada. A gente pretende gerar, né, a sensação de pertencimento tão importante no rendimento e na não evasão escolar, e a prevenção de conflitos violentos, né? Os conflitos naturais, a gente quer que eles ocorram na escola, mas não de maneira violenta. Desculpa te interromper, é verdade. Fui eu que falei demais. Não, então tá ótimo. A gente tá aqui no bate-papo, vocês estão vendo como é que tá sendo leve. Sempre gostoso. Me conta uma coisa, como é que tem funcionado? Já tem implementado algum núcleo, alguma escola? Sim, não, ainda não. Ele é um programa longo. Ele foi aprovado no ano passado, ele é um programa da comissão. Esse programa ele foi co-construído em conjunto pela comissão. E hoje nós já estamos na fase em que todos os tutores já estão alinhados. Nós temos 20 tutores, que são as pessoas que vão formar os integrantes dos núcleos na escola. Cada escola terá 5 integrantes que vão fazer essa capacitação em JR para poder praticar processos restaurativos em suas escolas. Que bacana. E vocês têm sentido abertura? Como é que está sendo? Muito. Porque é um desafio, né, ao mesmo tempo. Como a gente estava falando de mudança de cultura, tanto que não é algo longo, né? Tem o quê? De 2014 para cá tem pouco tempo ainda. Estamos em construção, muitos avanços, mas muito ainda a avançar, como você disse. Com certeza. Mas como é que tem sido essa aceitação? Olha, a aceitação tem sido muito, muito singular. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos a adesão com muito boa vontade do Estado e do município, de ambas as secretarias de educação, que compraram a ideia. Eu digo assim, compraram porque se apaixonaram junto conosco pela ideia. E, óbvio, o que nós encontramos são resistências naturais do como fazer, né? Todos nós temos uma tendência a ficar... Tipo, eu achei lindo, mas é possível? É possível, como não, operacionalizar? acho que não vou conseguir, não, é Entendi. difícil, tá muito difícil, então retrocede. E tem esse suporte todo da comissão. Tem todos os dias a gente tem que ir reforçando a ideia de que conseguiremos. E vamos. E acreditamos. E eu gostaria, eu vi que você trouxe não sei se eu posso chamar de instrumento, ou brinquedo, ferramenta, para explicar um pouquinho e deixar uma mensagem para as pessoas. Tá. Tá aqui. Olha, esse instrumento que eu trouxe aqui para o seu programa, né, para mostrar no Viver Direito, cujo nome eu adorei, ele simboliza, na minha opinião, alguns princípios da justiça restaurativa, porque ele demonstra que todos nós somos elementos de um sistema e que basta, né, a tensão ou a modificação ou o movimento de um desses elementos para que nós possamos alterar o todo. E esse é o pensamento da justiça restaurativa, o pensamento sistêmico, a justiça sendo feita de maneira sistêmica. Nós sabemos que nós podemos nos comprimir e nós sabemos que nós podemos também nos ampliar. E o que eu espero é que a justiça restaurativa possa crescer muito aqui no município de Belo Horizonte. E que juntos, então, façamos essa diferença. Fazer as diferenças, cada um com seus pequenos movimentos, mas
capazes de transformar o todo. Ai, que lindo, Daniele. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo, por ter aceitado o convite, nos instrumentalizado com tanto conhecimento. A gente está aqui para poder sensibilizar vocês e instrumentalizar de práticas, né, tão inovadoras como essa. Se quiser conhecer um pouco mais, nós vamos deixar aqui os dados, nós vamos deixar aqui algumas informações. E pesquisem também, procurem a gente, procurem a doutora Daniele, estamos à disposição. Não deixe de passar lá no Espaço K. Cuidar dos seus cabelos e na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa, tá? Até a próxima!